Você já parou para pensar que, há mais de 2000 anos, um homem caminhava por terras áridas e montanhosas, curava enfermos, consolava corações partidos e fazia tudo isso rodeado de plantas, não de remédios industrializados, não de fórmulas de laboratório, não de cápsulas com nomes que mal conseguimos pronunciar. Plantas, ervas, raízes, aquelas mesmas que cresciam nos campos da Galileia, nas encostas do Monte das Oliveiras, nas margens do Rio Jordão. E aqui está o que me impressionou quando comecei a pesquisar esse assunto. Muitas dessas plantas ainda estão entre nós. Algumas delas talvez estejam no seu quintal agora mesmo, ou na sua janela, ou num vaso esquecido na varanda. E a ciência moderna, depois de séculos, está finalmente começando a confirmar o que os povos antigos já sabiam. Essas plantas têm um poder real, um poder que vai além do simbólico, um poder que afeta o corpo, a mente e, para muitos, algo que vai ainda mais fundo do que isso. Mas fique comigo até o final deste vídeo, porque tem uma coisa que vou revelar lá na frente que vai mudar completamente a forma como você olha para as plantas ao seu redor. Porque uma delas, uma em especial, tem uma ligação com a história bíblica que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E quando você descobrir o que a ciência encontrou sobre ela, vai entender por que os antigos a consideravam sagrada. Prometo que vale cada minuto. Vamos começar do começo. A Terra Santa, como chamamos hoje a região do atual Israel, Palestina e territórios vizinhos, era no tempo de Jesus um lugar de uma diversidade botânica extraordinária. Diferente do que muita gente imagina, aquela região não era apenas um deserto seco e sem vida. Havia vales férteis, montes cobertos de vegetação, jardins cultivados com cuidado e mercados cheios de especiarias, ervas e óleos que vinham de lugares distantes. A vida vegetal fazia parte do cotidiano das pessoas de uma maneira que nós, no mundo moderno, quase não conseguimos imaginar. No tempo de Jesus, as plantas não eram apenas alimento. Elas eram medicina. Elas eram ritualística. Elas eram proteção, perfume, cura, espanto e reverência. Os escribas as descreviam, os sacerdotes as usavam, os curandeiros as conheciam de cor e salteado. E Jesus, que cresceu nesse ambiente, que andou por aquelas estradas, que frequentou mercados e sinagogas e campos abertos, certamente conhecia essas plantas, certamente conviveu com elas, certamente as tocou, as cheirou, as utilizou, e a Bíblia, quando lemos com atenção, menciona dezenas delas, algumas de forma direta, outras de forma velada, outras apenas no contexto histórico em que a narrativa se passa. E aqui começa a parte que me fez parar e pensar por muito tempo. Quando os pesquisadores de etnobotânica, que é a ciência que estuda a relação entre os seres humanos e as plantas ao longo da história, começaram a analisar as plantas mencionadas nas Escrituras e as que eram comuns na região durante o primeiro século da era cristã, eles encontraram algo que foi ao mesmo tempo surpreendente e profundamente coerente. Muitas das plantas que Jesus certamente conhecia e usava têm efeitos comprovados sobre o sistema nervoso humano. Efeitos sobre a ansiedade, o medo, a inflamação, a dor, o sono. E alguns desses efeitos se relacionam diretamente com aquilo que a tradição bíblica associa a essas plantas: paz, cura, conforto, proteção. Não estou dizendo que as plantas têm poder mágico. Não estou dizendo que uma erva vai resolver todos os seus problemas. O que estou dizendo é algo diferente. E muito mais interessante, existe uma sabedoria acumulada de milênios nas tradições antigas. Uma sabedoria que muitas vezes a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. E há algo muito bonito em saber que as mesmas plantas que foram parte do universo espiritual e cotidiano de Jesus ainda existem, ainda crescem, ainda podem ser cultivadas e usadas por nós hoje. Então vamos falar sobre elas. 7 plantas, 7 histórias, 7 conexões entre o passado sagrado e o presente que vivemos. A primeira é o hisopo. Se você nunca ouviu falar do hisopo,
Não se preocupe. É uma dessas plantas que ficou um pouco esquecida no tempo, pelo menos aqui no Brasil, mas que no mundo mediterrâneo e no Oriente Médio é conhecida há milhares de anos. O risopo é uma erva baixinha, com flores lilazes ou azuladas, que cresce em solos secos e pedregosos. Exatamente o tipo de solo que existe em abundância na Terra Santa. Na Bíblia, o risopo aparece em momentos que carregam um peso simbólico enorme. No Antigo Testamento, ele é usado no ritual de purificação. No livro dos Salmos, um dos versos mais conhecidos e mais repetidos ao longo de toda a história da espiritualidade cristã diz: "Purifica-me com risopo e ficarei limpo." Esse verso do Salmo 51 foi escrito atribuído ao rei Davi e era cantado, recitado, meditado por gerações e gerações de pessoas que criam de forma muito literal que aquela planta tinha um poder de limpeza que ia além do físico. E então, no Evangelho de João, há um detalhe que muita gente passa rápido demais. Durante a crucificação de Jesus, quando ele diz que está com sede, alguém pega uma esponja embebida em vinagre e a coloca num galho de risopo para alcançar seus lábios. Um gesto pequeno, uma cena descrita em poucas linhas. Mas o risopo estava lá, presente no momento mais agônico e mais sagrado de toda a história cristã. Mas o que o risopo faz de verdade, o que a ciência diz sobre essa planta que os antigos consideravam purificadora? O óleo essencial do risopo contém um composto chamado pinoconfona, que tem propriedades antissépticas e expectorantes bastante bem documentadas. Por séculos, e antes mesmo que alguém soubesse o que era um germe ou uma bactéria, as pessoas usavam o risopo para limpar feridas, para aliviar tosses, para tratar infecções das vias respiratórias. Usavam sem saber por quê, mas usavam. E funcionava, porque a planta realmente tem propriedades que combatem certos tipos de micro-organismos e que ajudam o sistema respiratório a funcionar melhor. Além disso, pesquisas mais recentes descobriram que o risopo tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que contribuem para o bem-estar geral do organismo. Como cultivar o risopo? Essa é a boa notícia. É uma planta resistente, que não pede muito. Ela gosta de sol pleno, de solo bem drenado e de não ser regada em excesso. É uma planta mediterrânea, então ela se adapta muito bem a climas quentes e secos. No Brasil, ela cresce bem em quase todo o país. Você pode plantar em vasos, desde que o vaso tenha boa drenagem e fique em lugar ensolarado. Para usar, as folhas e flores do risopo podem ser usadas para fazer um chá, que é um excelente aliado para problemas respiratórios, tosse, catarro, bronquite leve. Coloque uma colher de sopa de folhas frescas ou secas em água quente. Espere 5 a 10 minutos e beba com calma. O sabor é ligeiramente amargo, com uma nota aromática que lembra um pouco o orégano misturado com lavanda. Um alerta importante: o risopo não é recomendado para grávidas e para pessoas que têm epilepsia, porque o óleo essencial em doses elevadas pode estimular contrações e atividade nervosa. Use sempre com moderação e, se você tiver alguma condição de saúde mais séria, converse com um profissional de saúde antes. Mas como símbolo, como presença, como conexão com algo maior, o risopo tem uma história que poucos outros vegetais do mundo podem reivindicar. E olhar para essa planta pequena e humilde, sabendo que ela estava presente nas Escrituras e possivelmente nas mãos de Jesus, é uma experiência que vai além da botânica. A segunda planta é a mirra. A mirra é uma das mais famosas de toda a Bíblia. Aparece na história do nascimento de Jesus, quando os reis magos chegam trazendo ouro, incenso e mirra como presentes. Mas a maioria das pessoas ouve essa história na infância e nunca para perguntar: o que é a mirra? De onde vem? Para que serve? Por que alguém daria mirra a uma criança recém-nascida como presente? A mirra é uma resina. Ela vem de uma árvore chamada Comifora mirra, que cresce naturalmente em regiões áridas da África Oriental e da Península Arábica. Quando a casca dessa árvore é cortada, ela exuda uma resina amarelada ou avermelhada que seca ao ar
e se transforma num material duro e aromático. Esse material, a mirra, era um dos produtos mais valiosos do comércio antigo. Caravanas de camelos a transportavam por centenas de quilômetros. Ela chegava ao Egito, à Mesopotâmia, à Terra Santa, e era usada para embalsamar os mortos, para perfumar ambientes, para rituais religiosos e também como medicina. Na tradição hebraica e cristã, a mirra está presente em momentos de nascimento, de morte e de sagração. Ela aparece no Cântico dos Cânticos, que é um dos livros mais poéticos de toda a Bíblia, descrita como perfume de amor e beleza. Ela aparece nos rituais do tabernáculo, o lugar sagrado dos hebreus no deserto. E ela reaparece na crucificação, quando é oferecida a Jesus misturada ao vinho, possivelmente como analgésico, antes dele ser pregado na cruz. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Pesquisas farmacológicas modernas descobriram que a mirra tem propriedades analgésicas reais. Ela contém compostos chamados sesquiterpenos, que interagem com os receptores de dor no corpo humano de forma semelhante, em escala muito menor, a alguns opioides naturais. As pessoas do primeiro século não sabiam disso em termos científicos, mas sabiam, pela experiência acumulada de gerações, que a mirra ajudava a aliviar a dor. Então, quando a oferecem a Jesus naquele momento, não é apenas um gesto simbólico, é também um gesto humano, de quem tenta aliviar o sofrimento de outra pessoa com os recursos que tem disponíveis. Além das propriedades analgésicas, a mirra é um potente antimicrobiano. Durante séculos, foi usada para tratar feridas, prevenir infecções, cuidar da saúde bucal. Até hoje, você encontra extratos de mirra em alguns enxaguantes bucais e produtos odontológicos, porque a ciência confirmou o que os antigos já praticavam. No uso cotidiano, você pode encontrar a mirra em forma de resina bruta, de tintura ou de óleo essencial em lojas de produtos naturais. Para uso bucal, uma gota de tintura de mirra diluída em água pode ser usada como enxaguante para inflamações das gengivas. O incenso de mirra, queimado no ambiente, tem um efeito calmante e pode ajudar na meditação, na oração, em momentos de recolhimento espiritual. Não é possível cultivar a árvore da mirra no Brasil de forma convencional, porque ela precisa de um clima muito árido e específico. Mas você pode cultivar a sua espiritualidade com ela, usando a resina, o óleo, a tintura, e se você parar hoje, fechar os olhos e imaginar aquele presépio com o menino recém-nascido e os viajantes chegando com aquele aroma, a mirra já está fazendo algo em você. Porque os aromas têm essa capacidade singular de conectar o presente com algo muito mais antigo e profundo. A terceira planta é o incenso, ou mais precisamente, a árvore do olíbano, cujo nome científico é Boswellia sacra. O incenso é provavelmente a substância aromática mais associada ao sagrado em toda a história da humanidade. Ele está presente nas igrejas cristãs, nos templos budistas, nas mesquitas islâmicas, nos rituais hinduístas, nas tradições indígenas das Américas. É como se a fumaça perfumada do incenso fosse uma linguagem universal do espírito humano em busca de algo maior do que si mesmo. Na Bíblia, o incenso aparece centenas de vezes. Ele é queimado no Templo de Jerusalém como oferta a Deus. Ele é um dos presentes dos Reis Magos. Ele é mencionado no livro do Apocalipse como símbolo das orações dos santos subindo ao céu. É uma imagem poderosa, o incenso como metáfora da oração, da intenção do coração humano se elevando. E Jesus cresceu num mundo em que o incenso estava por toda a parte. O cheiro do olíbano era parte do ar que ele respirava em ocasiões religiosas, em festas, em celebrações. Mas o que a ciência descobriu sobre o incenso vai muito além do simbólico, e foi aqui que eu parei completamente quando li pela primeira vez. Pesquisas realizadas nas últimas 2 décadas descobriram que um composto presente no óleo essencial do olíbano, chamado incensole acetato, tem efeitos diretos sobre o sistema nervoso central. Quando inalado, esse composto ativa receptores no cérebro
que estão associados ao relaxamento, à redução da ansiedade e a estados de consciência alterados de forma leve e natural. Em outras palavras, queimar incenso tem um efeito farmacológico real sobre o cérebro humano. Ele literalmente ajuda as pessoas a se acalmarem, a se concentrarem, a abrirem-se para a meditação e a oração. Isso não significa que a espiritualidade se reduz à química. Significa que a natureza criou essa planta com compostos que facilitam exatamente o tipo de estado mental que os humanos buscam quando rezam, quando meditam, quando querem se conectar com algo transcendente. Há ali uma coerência que é, no mínimo, muito bonita de contemplar. Além disso, o ácido boswélico, outro composto presente na resina do olíbano, tem potentes propriedades anti-inflamatórias. Estudos clínicos mostraram que extratos de boswellia podem ajudar no tratamento de condições inflamatórias, como artrite, asma e doenças inflamatórias intestinais. A indústria farmacêutica está desenvolvendo medicamentos baseados nesses compostos. Como usar o incenso no seu dia a dia? A forma mais simples é queimar a resina bruta ou bastões de incenso de olíbano durante momentos de oração, meditação ou simplesmente quando você quer criar um ambiente de calma e recolhimento. Abra uma janela para o ar circular, não exagere na quantidade e permita que o aroma preencha o espaço com suavidade. Suplementos à base de extrato de boswellia estão disponíveis em lojas de produtos naturais e são usados especialmente para apoio articular e controle da inflamação. Se você tem alguma condição inflamatória, converse com seu médico sobre a possibilidade de incluir esses suplementos na sua rotina. E da próxima vez que você entrar numa igreja e sentir aquele cheiro antigo e profundo de incenso, saiba que não é apenas tradição. É ciência, é história. É uma planta que atravessou milênios para continuar dizendo ao seu cérebro: acalma-te. A quarta planta é o aloe vera, o babosacon, que no mundo hebraico antigo era conhecido como aloés. O aloés aparece na Bíblia no momento que ficou gravado na memória coletiva da humanidade, no Evangelho de João, depois da crucificação, quando o corpo de Jesus é preparado para o sepultamento. 2 homens chegam trazendo uma mistura de mirra e aloés. A mistura é usada para envolver o corpo com as faixas de linho, seguindo os costumes funerários judaicos da época. E o Evangelho menciona especificamente que a quantidade de aloés trazida por Nicodemos era enorme, cerca de 100 libras romanas, o que corresponde a aproximadamente 30 quilos. 30 quilos de aloés para um corpo. Isso nos diz muito sobre o valor que essa substância tinha naquele tempo e naquele contexto. Não era um gesto barato, era uma demonstração de reverência, de amor, de apreço profundo por aquela vida que havia terminado. Mas o aloés, que era usado no mundo antigo, era na verdade uma resina extraída de uma planta diferente da que você provavelmente tem em casa, que é o aloe vera ou aloe barbadensis. A planta usada nos rituais funerários era o aquilaria, de cujo lenho se extrai um aloés aromático. Mas a família das aloes tem uma tradição de uso medicinal tão longa e tão rica que é impossível não incluí-la aqui. E o aloe vera que você conhece, essa planta suculenta de folhas grossas e cheias de gel transparente, é talvez a planta medicinal mais estudada do mundo moderno. O gel do aloe vera contém mais de 200 compostos biologicamente ativos, incluindo vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas e polissacarídeos, que têm efeitos anti-inflamatórios, cicatrizantes, hidratantes e imunomoduladores, comprovados em centenas de estudos. Para queimaduras, o gel de aloe vera, aplicado diretamente na pele, é tão eficaz que é usado em unidades de queimados de alguns hospitais. Para problemas digestivos, o suco de aloe vera ajuda a acalmar o intestino irritado, a reduzir a inflamação do esôfago e do estômago, a aliviar a constipação. Para a pele, é um dos hidratantes e regeneradores mais eficazes que a natureza produziu. Como cultivar o aloe vera? É a planta menos exigente que existe. Ela praticamente pede para ser esquecida. Gosta de sol, tolera sombra parcial, precisa de pouca água
e sobrevive em quase qualquer tipo de solo. Você pode plantá-la num vaso, na varanda, no jardim, na janela da cozinha. A única coisa que ela não tolera é excesso de água e frio intenso. Para usar o gel em queimaduras ou irritações da pele, corte uma folha, abra pelo meio e aplique o gel fresco diretamente na área afetada. A sensação de alívio é quase imediata. Para uso interno, o suco de aloe vera processado, com a aloína removida, pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. E é um excelente aliado para a saúde digestiva. Um alerta: o látex amarelo que fica entre a pele verde e o gel transparente, chamado aloína, é um laxante potente e não deve ser consumido em grandes quantidades. Produtos de aloe vera para consumo interno de qualidade já vêm sem aloína. Grávidas não devem consumir o suco de aloe vera internamente. Há algo muito tocante em pensar que a planta que foi usada para honrar o corpo de Jesus nos seus últimos momentos terrenos é a mesma planta que você pode ter em casa, que pode tocar, que pode usar para curar um corte ou aliviar uma queimadura. É como se a natureza tivesse guardado um pouco daquele cuidado e daquela reverência em algo acessível a todos nós. A quinta planta é o cedro. O cedro é uma das árvores mais majestosas que existem. Os cedros do Líbano, como eram conhecidos na antiguidade, chegavam a 40 ou 50 metros de altura, com troncos tão grossos que era preciso várias pessoas de mãos dadas para abraçá-los. Eram árvores que viviam por centenas, às vezes milhares de anos. E na consciência coletiva dos povos do Oriente Médio, antigo, o cedro era símbolo de força, de permanência, de conexão entre o céu e a terra. Na Bíblia, o cedro aparece em contextos de grandeza e sacralidade. O Templo de Salomão, considerado a construção mais sagrada de toda a história judaica, foi construído com madeira de cedro do Líbano. Os Salmos comparam o justo a um cedro que cresce forte e alto. E nos rituais de purificação descritos no livro do Levítico, a madeira de cedro era usada junto com o hisopo numa cerimônia de limpeza que tinha tanto um significado físico quanto espiritual. Jesus certamente conhecia os cedros. Ele cresceu numa região onde essas árvores eram parte da paisagem mental e espiritual de toda uma cultura. Quando ele usava imagens da natureza em seus ensinamentos, como a parábola da semente de mostarda, a comparação do reino dos céus com uma árvore onde os pássaros fazem seus ninhos, ele falava de uma natureza que ele observava, que ele conhecia, que fazia parte do seu mundo. O óleo de madeira de cedro extraído do lenho e dos galhos do cedro é um dos óleos essenciais mais estudados para o bem-estar emocional e psicológico. Ele contém cedreno e outros sesquiterpenos que têm efeitos comprovados sobre o sistema límbico, a parte do cérebro que processa as emoções. Quando inalado, o óleo de cedro promove sensação de enraizamento, de estabilidade, de calma. É um dos óleos mais usados em aromaterapia para combater a ansiedade, o medo, a sensação de estar à deriva. Há uma ironia muito bonita nisso. Uma das maiores árvores do mundo, símbolo de força e permanência, produz um óleo que ajuda pessoas pequenas e ansiosas a se sentirem mais firmes. Como se a árvore emprestasse um pouco da sua solidez para quem mais precisa. Além do uso aromático, a pesquisa científica descobriu que o óleo de cedro tem propriedades antifúngicas, antimicrobianas e repelentes de insetos. Ele era usado nos rituais de purificação do Levítico, provavelmente porque realmente ajudava a eliminar fungos, bactérias e insetos de ambientes e superfícies. Mais uma vez, a sabedoria antiga e a ciência moderna chegando ao mesmo lugar por caminhos diferentes. Como usar o óleo de cedro? Você pode adicionar algumas gotas a um difusor de aromas e deixar que o ambiente se preencha com aquela fragrância profunda, quente e amadeirada. Você pode diluir em óleo vegetal e aplicar nas têmporas, no pescoço ou no peito para momentos de ansiedade ou agitação. E se você quiser uma experiência ainda mais próxima do sagrado, tente usar esse óleo durante a sua oração ou meditação da manhã e observe o que acontece com a qualidade da sua atenção. O cedro não é uma planta que você vai cultivar em casa, a menos que tenha um jardim muito grande
e muita paciência. Mas o seu óleo, a sua resina, a sua madeira estão disponíveis e são formas de trazer essa presença monumental para dentro da sua rotina. A sexta planta é o endro, conhecido também como aneto ou dio, e ela tem uma história bíblica que me fez sorrir quando descobri. O endro aparece na Bíblia num contexto completamente inesperado. Em Mateus, capítulo 23, Jesus está criticando os escribas e fariseus, líderes religiosos que ele considera hipócritas. E entre as críticas ele diz algo assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que pagam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os assuntos mais importantes da lei. É uma crítica poderosa. Eles são tão meticulosos nas coisas pequenas, tão ocupados em contar as folhinhas de ervas para pagar o dízimo correto, que esquecem o que realmente importa. Mas o que me interessa aqui é outra coisa: o fato de que Jesus menciona o endro como algo que as pessoas cultivavam em abundância, algo que fazia parte do cotidiano doméstico, algo que tinha valor suficiente para ser incluído no sistema de dízimos. O endro estava nas casas, nos jardins, nas mesas das famílias da Galileia, da Judéia no tempo de Jesus. Era uma erva comum, familiar, do dia a dia. E é essa familiaridade que tem algo de precioso. Nem tudo que é sagrado é raro e inacessível. Às vezes, o sagrado está na erva mais simples do seu jardim. O endro, botanicamente chamado Anetum graveolens, é uma erva de cheiro forte e característico, com folhas finas e plumosas e flores amarelas em formato de guarda-chuva. Na culinária, é amplamente usado em países europeus, especialmente escandinavos, e do leste europeu para temperar peixes, pepinos, pães e queijos. No Brasil, é menos conhecido, mas começa a aparecer em mais hortas domésticas. Medicinalmente, o endro tem uma lista surpreendente de propriedades. Ele é carmilativo, o que significa que ajuda a eliminar gases e aliviar o desconforto intestinal. É um dos remédios caseiros mais antigos para cólicas de bebês, tão antigo que aparece em textos médicos egípcios de mais de 4.000 anos atrás. O chá de sementes de endro é suave, gentil e muito eficaz. Para esse fim, além disso, o endro tem propriedades antimicrobianas, pode ajudar a regular o açúcar no sangue e contém flavonoides com efeitos antioxidantes. Como cultivar o endro? Ele é uma planta anual, o que significa que completa seu ciclo de vida em um ano. Gosta de sol pleno e de solo fértil e úmido. Você pode plantar direto do canteiro, porque ele não gosta muito de ser transplantado. Plante as sementes a cada 3 ou 4 semanas para ter um suprimento contínuo de folhas frescas. Ele cresce rápido e é fácil de cuidar. O chá de sementes de endro é feito esmagando-se levemente uma colher de chá de sementes e deixando-as em água quente por 10 minutos. O sabor é delicado, ligeiramente anisado. Para cólicas, para gases, para digestão difícil depois de uma refeição pesada, esse chá é um aliado simples e eficaz. Há uma lição escondida na menção do endro na Bíblia. Jesus não estava criticando as pessoas por cuidar das coisas pequenas. Estava dizendo que as coisas pequenas não podem se tornar uma desculpa para negligenciar as grandes. E isso vale para nossa relação com as plantas também. Elas são presentes pequenos e concretos, mas o que elas abrem em nós, a atenção, o cuidado, a conexão com a vida, pode nos levar a lugares muito maiores. E chegamos à 7ª planta. E é aqui que preciso cumprir a promessa que fiz no começo deste vídeo. Lembra que eu disse que havia uma planta com uma ligação especial com a história bíblica, algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, algo que a ciência descobriu e que vai mudar a forma como você olha para o que está ao seu redor. Essa planta é a oliveira. Eu sei o que você pode estar pensando. A oliveira. Todo mundo conhece a oliveira. Ela aparece na Bíblia o tempo todo. O que há de surpresa nisso? Mas espera, porque o que vou te contar não é sobre a oliveira em geral. É sobre uma coisa específica, uma coisa que os pesquisadores descobriram que está nas folhas da oliveira, uma substância chamada oleocantal, e sobre o que acontece no cérebro humano quando ela está presente. Mas primeiro,
Deixa eu te contar a história toda, porque a oliveira merece isso. A oliveira é a árvore mais presente em toda a Bíblia. Ela aparece desde Gênesis, quando a pomba traz para Noé um ramo de oliveira como sinal de que as águas haviam baixado e a vida havia voltado. Ela permeia os Salmos, os profetas, os evangelhos. O Monte das Oliveiras, onde Jesus passou suas últimas horas antes de ser preso, recebe esse nome porque era coberto de oliveiras. O Jardim do Getsêmani, onde ele orou em agonia na noite anterior, a crucificação Getsêmani significa em hebraico prensa de azeite. Era um jardim de oliveiras. Jesus passou horas entre oliveiras no momento mais intenso e mais humano de toda a sua história. Ele orou entre elas. Ele suou sangue entre elas. Ele foi preso entre elas. E elas continuam lá, algumas delas no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Há oliveiras naquele jardim que tem mais de 2.000 anos de idade, que estavam vivas quando Jesus estava vivo, que ele pode ter tocado. O azeite de oliva, extraído dos frutos da oliveira, é um dos alimentos mais estudados pela ciência nutricional moderna. A chamada dieta mediterrânea, amplamente reconhecida como uma das mais saudáveis do mundo, tem o azeite de oliva como um dos seus pilares centrais. Estudos epidemiológicos em grande escala mostram que populações que consomem regularmente azeite de oliva extra virgem têm taxas significativamente menores de doenças cardiovasculares, demência, certos tipos de câncer e diabetes tipo 2. Mas o oleocantal. Deixa eu te falar do oleocantal. O oleocantal é um composto presente no azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, aquele que arde levemente na garganta quando você engole. Esse ardor que as pessoas às vezes reclamam é, na verdade, o sinal de que o oleocantal está presente. E o que os pesquisadores descobriram sobre esse composto é extraordinário. O oleocantal tem um mecanismo de ação muito semelhante ao ibuprofeno, um dos anti-inflamatórios mais usados no mundo. Ele inibe as mesmas enzimas, os COX-1 e COX-2, que os anti-inflamatórios não esteroidais inibem. Em outras palavras, o azeite de oliva tem uma ação anti-inflamatória real, mensurável, farmacologicamente explicável. Mas há mais. Pesquisadores do Centro de Excelência Nutricional da Universidade do Louisiana descobriram algo ainda mais surpreendente. O oleocantal parece estimular a autofagia nas células cerebrais, um processo pelo qual as células limpam e eliminam proteínas danificadas. E proteínas danificadas que se acumulam no cérebro, como a beta-amiloide, estão diretamente associadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Em estudos preliminares, o oleocantal mostrou a capacidade de ajudar o cérebro a se limpar dessas proteínas tóxicas. Isso não é uma cura para o Alzheimer. Precisamos ser claros sobre isso, mas é uma descoberta que aponta para algo que os pesquisadores estão levando muito a sério, que o consumo regular de azeite de oliva extra virgem de qualidade pode ter efeitos protetores sobre o cérebro a longo prazo. Pense nisso por um momento. A árvore que estava no jardim onde Jesus orou, a árvore que dava o óleo que iluminava o templo, que ungia reis e profetas, que curava feridas e preparava corpos para o sepultamento. Essa árvore produz um fruto que contém um composto que protege o cérebro humano. 2.000 e tantos anos depois, a ciência está encontrando no azeite de oliva algo que as pessoas antigas já chamavam de sagrado. Não porque fossem ingênuas, mas porque, de uma forma que elas não podiam articular em termos científicos, elas percebiam que aquela árvore, aquele fruto, aquele óleo, fazia algo especial com os seres humanos. Como cultivar uma oliveira? Ela é uma árvore de crescimento lento, mas de vida extraordinariamente longa. Em regiões de clima mais seco e quente do Brasil, especialmente no sul e no sudeste, é possível cultivar oliveiras. Elas precisam de sol pleno, solo bem drenado e, para frutificar, precisam de um período de frio moderado durante o inverno. Não é uma planta para todos os jardins, mas é uma planta para quem quer criar uma herança, algo que talvez seus filhos e netos possam cuidar e que durará muito além de você. E se você não pode cultivar uma oliveira, pode trazer o seu presente para dentro de casa de uma forma muito simples.
Compre um bom azeite de oliva extra, virgem, de qualidade, que arda na garganta, e use-o diariamente. Regue seus legumes com ele. Use-o como tempero. Tome uma colher pela manhã se quiser maximizar os benefícios. E pense, enquanto faz isso, de onde veio esse óleo? De que árvore? De que história? Antes de chegarmos ao encerramento, preciso falar de algo que é muito importante e que não posso deixar de mencionar. Tudo que conversamos aqui hoje sobre plantas medicinais é baseado em tradição histórica e em pesquisas científicas reais. Mas é fundamental que você entenda algumas coisas. Nenhuma planta substitui um médico. Nenhum chá cura doenças graves por conta própria. O poder das plantas medicinais é real, mas é um poder que funciona em conjunto com outros cuidados, não no lugar deles. Se você tem condições de saúde como doenças cardíacas, diabetes, epilepsia, problemas renais ou hepáticos, converse sempre com seu médico antes de introduzir qualquer nova erva ou suplemento na sua rotina. Se você está grávida ou amamentando, a cautela deve ser ainda maior, porque muitas plantas que são inofensivas para adultos, saudáveis podem ser contraindicadas nesses períodos. Use as plantas com respeito, com atenção, com conhecimento e com humildade diante do fato de que a natureza é complexa e que cada pessoa é diferente. O que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode não funcionar ou até causar problemas para outra. Observe seu corpo, ouça seus sinais e nunca abandone um tratamento médico em favor de uma erva sem orientação profissional. Dito isso, o uso consciente e informado das plantas medicinais pode ser um complemento extraordinário para uma vida mais saudável, mais conectada e mais inteira. Então, como você começa hoje? Começa pequeno, escolhe uma planta dessas 7 que conversamos. Só uma. A que mais chamou a sua atenção, a que mais tocou no seu coração, a que mais faz sentido para o que você está vivendo agora. Vai lá e busca essa planta. Se for o aloe vera, compra uma muda e coloca num vaso na janela. Se for o endro, compra as sementes e planta num canteiro pequeno. Se for o hisopo, procura em lojas de produtos naturais. Se for o incenso, compra alguns bastões ou a resina e experimenta queimar durante um momento de oração ou meditação. Observe o que acontece, não apenas no seu corpo. Observe o que acontece na sua atenção quando você começa a cultivar algo vivo. O que acontece quando você tem que regar uma planta de manhã, quando você vê um novo broto emergir, quando você colhe as primeiras folhas e sente o aroma nas mãos. Há algo nesses gestos simples que tem um efeito acumulativo e profundo sobre o bem-estar. Os terapeutas chamam de horticultura terapêutica. As pessoas antigas chamavam de cuidar do jardim que Deus nos deu. E depois, vai adicionando devagar, com cuidado, com atenção. Vai construindo uma relação com essas plantas, com esse conhecimento, com essa conexão entre o sagrado e o cotidiano. E aqui chegamos ao fim deste vídeo. E eu quero terminar com uma reflexão que ficou comigo durante todo o tempo em que pesquisei e escrevi esse conteúdo. Há uma cena, numa das últimas páginas dos Evangelhos, que sempre me tocou profundamente. Depois da ressurreição, Maria Madalena está no jardim perto do túmulo vazio. Ela está chorando, ela não entende o que aconteceu. E então ela vê alguém e pensa que é o jardineiro. E pergunta a ele onde colocaram o corpo de Jesus. E então ele diz o nome dela. Só isso, Maria. E ela reconhece. O detalhe que eu quero destacar é este. O primeiro lugar onde o ressuscitado se manifesta é um jardim. E a primeira coisa que ele parece ser, para quem não o reconhece, é um jardineiro. Alguém que cuida das plantas. Alguém que trabalha com a terra. Não sei o que você crê. Não sei qual é a sua fé ou a sua tradição espiritual. Mas há algo nessa imagem que me parece universalmente verdadeiro. Os jardins são lugares de encontro com a vida, com a beleza, com o que nos ultrapassa. As plantas não são apenas organismos biológicos, são presenças que nos ensinam algo sobre a permanência, sobre o ciclo, sobre o fato de que a vida insiste em continuar mesmo depois do inverno mais duro.
E quando você cultiva uma planta, quando você cuida dela, quando você aprende o que ela pode oferecer e oferece a você, você está participando de algo que é muito mais antigo do que qualquer um de nós. Você está se conectando com uma sabedoria que atravessou milênios, que passou pelas mãos de curandeiros e sacerdotes, e mães e avós e pessoas simples que conheciam o nome de cada erva do campo. Essas 7 plantas são um convite a olhar para o que está ao seu redor com mais atenção e mais reverência. Um convite a cuidar, a cultivar, a curar e talvez, só talvez, a ouvir o seu nome sendo chamado num jardim inesperado. Se este vídeo tocou em algo dentro de você, se você aprendeu algo novo, se você vai sair daqui e plantar uma semente, me conta nos comentários. Quero saber qual planta você vai começar. E se você conhece alguém que ama jardinagem, que busca a conexão espiritual, que se interessa por plantas e saúde natural, compartilhe este vídeo com essa pessoa. É um presente simples e que pode fazer uma grande diferença. Curte o vídeo se ele valeu o seu tempo. E se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Sobre plantas, sobre histórias, sobre essa fronteira bonita e sempre surpreendente entre a natureza e o sagrado. Até o próximo vídeo. Cuide-se e cuide das suas plantas.